Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Aí ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, quando Jesus começa a dar o padrão da oração, né, que muitos usam por aí como repetição, né, mas não foi feito para repetir, repetir, repetir. Foi feito para que a gente possa ter um padrão. É pecado orar a mesma oração? Não, lógico, você pode pegar e ler, e então memorizar e orar, não tem problema, a oração é perfeita, não é? Mas é muito mais interessante a gente entender a oração, por que ela é assim, para a gente poder fazer essa oração, para a gente usar como padrão e adaptar ela a todas as nossas orações, se possível, né? Vamos lá ver como é que ela é. É interessante a gente observar, irmãos. Eu fiz uma conta aqui para a gente entender. E como é que eu fiz a conta, né? Eu fui por palavra. Aí você vai entender por que eu fiz isso, tá, irmãos? É porque assim, quando você conversa com alguém, as palavras que você está falando, elas têm um peso, um significado, certo? Cada palavra. Então, se você chegar com alguém e falar alguma pouca coisa, vai significar algo. Se você chegar e falar bastante, falar muito, coisas relevantes, coisas importantes, então vai ter muito mais palavras, muito mais peso aquilo que você vai falar. Considerando que você está falando algo importante, né? Algo relevante para a pessoa que está ouvindo, não ficar ali falando qualquer coisa. Mas nós sabemos que a oração do Pai Nosso ela é feita toda com palavras que são importantes para que seja orado, né? Lógico, foi Jesus que fez. Então, considerando isso, cada palavra tem seu peso, seu valor, tá? Então eu contei por palavra. Quantas palavras tem a oração? 68, tá? 68 palavras. Ah, mas tem traduções diferentes, tudo mais, irmãos, é aquilo que eu já falei aqui. O mais importante é a gente pegar a essência, tá? Da palavra de Deus. A questão de palavra a respeito de que vai mudar na outra tradução, pode mudar alguma coisa, mas é muito pouco. A essência não muda, tá bom? Então não fique preso nessa questão. 68 pode ser 69, pode ser 67, 66, enfim, tá? Mas a essência do que eu vou falar é a mesma. 68 palavras, vamos lá. O que acontece? 39 dessas 68 palavras, elas são do Jesus, do Senhor Jesus, exaltando ao Pai. Adorando, vamos dizer assim, né? Será que a gente pode falar, porque Ele era o próprio Deus? Vamos falar exaltando, né? Exaltando ao Pai. Quais são essas palavras? Vamos lá. Quando ele começa, Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Isso aqui é uma palavra de exaltação a Deus, ao Pai, não é? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Continua exaltando. Ele não está pedindo, ele não está fazendo nada, ele só está exaltando, não é? Aí vem o versículo 11, que aqui tem a única vez que tem um pedido material. São 8 palavras só. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Só. Tá? Aí depois vem assim, ó. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 11 palavras. Pedindo o quê? Perdão. Tá? E depois, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. 10 palavras, pedindo o quê? Livramento. Né? Pedindo livramento. Livra-nos. Pedindo proteção. Né? E depois ele exalta novamente. Que aí está naquelas 39 palavras lá. Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Não é? O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que o padrão de oração é que mais da metade, porque a metade são 34, 39, bem mais que a metade da oração é adorando, exaltando. No nosso caso, adorando a Deus. Aí eu pergunto para você,
a gente passa mais da metade da oração adorando a Deus, exaltando a Deus? Não precisa responder. Mas isso aqui vai ficar de reflexão para nós hoje, né? Isso aqui confronta a gente, irmãos. Porque quando a gente para olhar para o padrão de Deus, padrão bíblico, né? Aí a gente vê que a coisa pega para o nosso lado, aperta para o nosso lado. Tá? Mas é para isso que a gente está aqui, para a gente sair daqui diferente, em nome de Jesus. A gente vai sair daqui pensando nisso. Quero que você saia pensando nos números lá. Quanto era lá aquele número e tal? É um negócio meio estranho, mas é para realmente você sair pensando nisso aí, tá? Aí tem o pedido de perdão, que é muito importante, mas são poucas palavras, né? Tem o pedido de livramento também, que são pouquinhas palavras, 10. E tem o pedido material, pedido do pão, né, que representa tudo. O pão representa tudo que é material. Só 8 palavrinhas é o menor. O que eu entendo com isso? Que o menor tempo tem que ser pedindo coisas materiais. Não é verdade? Então, para a gente finalizar esse raciocínio aqui, a gente precisa treinar, irmãos. A gente precisa se prender à palavra. Tá? Lógico que vai ter aquele momento em que a gente vai estar passando por uma situação, uma crise, né? Como o próprio Jesus passou no Getsemane, né? E no Getsemane ele orou diferente, como eu falei já. Ele orou pedindo o quê? Livramento. Você já parou para pensar que Jesus pediu livramento? Ele pediu para, se possível, Pai, passa de mim, me livra disso, né? Da morte, né? Porque ele era um homem como eu e você. E quem é que é o homem sadio, em perfeito estado, né, emocional, que vai querer morrer? Ninguém. Isso não é normal. Então Jesus da mesma forma. Tá? Porém, ele disse, seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, a vontade de Deus, e não a vontade do homem. Né? E aí ele entregou o livre-arbítrio que ele tinha para o Pai. Porque ele disse assim, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me livrar. Então ele tinha o livre-arbítrio, o direito e tinha a liberdade de escolher clamar ao Pai e o Pai livrar ele se ele quisesse. Mas como ele disse, faz a tua vontade e não a minha, então ocorreu até o fim o que nós já sabemos, né? Mas, como eu disse, vai ter momentos em que a gente vai estar passando por um momento difícil, a gente vai orar diferente. Vai ter momento que a gente vai estar numa crise, numa situação complicada, enfim, específica, tá? Mas não é disso que eu estou falando agora, mas sim daquela oração diária, daquele padrão, né, que a gente tem que fazer todos os dias e tal, né? Porque às vezes a gente torna a exceção uma regra, né? A oração só é, ai meu Deus, aquela situação lá que eu estou passando e tal, me livra daquilo e tal, e acabou, né? Não adora a Deus, não pede perdão, não faz nada, né? Ou então está precisando muito de algo material e só pede aquilo, né? Então nessa noite serve para a gente observar e a gente ir para o padrão, amém, irmãos? Em nome de Jesus.